Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa tarde para você. Boa tarde, Cássia. Boa tarde a todos os ouvintes e aos espectadores. Aos espectadores, porque a Vera tá na tela, hein? Quem quiser assistir as imagens, vai lá no nosso site, vai lá no Twitter, nosso canal no YouTube, no Globoplay. Dá para nos assistir, além de nos escutar. Ô Vera, vamos falar das prévias do PSDB? Depois que houve aquela falha no aplicativo no fim de semana, prévias pausadas, aquele processo em que deve ser escolhido o candidato do partido para disputar a presidência da República. E agora, hein, Vera? As prévias vão ser daqui a 2 dias, como quer um dos candidatos, vão ser no fim de semana, como quer outro deles. Como que vai ser? Pois é, Cássia, ainda uma indefinição muito grande a esse respeito. Falei com vários dos envolvidos na manhã de hoje, também falei ao longo do dia de ontem, eu fiz uma entrada aqui na CBN falando dessa confusão, desse mico que foram essas prévias, e ninguém sabe ao certo ainda o que vai ser anunciado logo mais, porque tem um anúncio às 2 horas marcado, mas ainda cercado de falta de notícias. O que está acontecendo nesse exato momento? Lá na sede do PSDB está rolando uma reunião entre a empresa responsável pelo aplicativo, as empresas auditoras e a cúpula do partido. Vai ser prestada alguma satisfação do que aconteceu para dar aquele pau absurdo em que os filiados simplesmente não conseguiram votar ao longo de todo o domingo nas prévias para escolher o candidato do partido à presidência da República. De posse desse diagnóstico é que eles vão dizer se será possível realizar a votação a partir de amanhã, com mais 24 ou 48 horas, ou mesmo no fim de semana. Não tem nenhuma segurança quanto à continuidade do uso desse aplicativo. O que um dirigente me falou nós só vamos reiniciar com certeza absoluta de que o negócio vai funcionar, porque chega de mico, chega de pau, porque isso só está contribuindo para o clima interno, que já era ruim, ficar quase inviável, e para queimar a imagem do partido externamente. Hoje o próprio presidente Jair Bolsonaro tirou uma onda com as prévias tucanas e aproveitou para dizer que votação eletrônica não funciona, propositalmente misturando alhos e bugalhos, porque a votação na urna eletrônica nada tem a ver com esse aplicativo aí bastante deficiente, que acabou sendo desenvolvido por um grupo ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com participação de outras empresas, 2 auditorias independentes contratadas para atuar em conjunto, e mesmo assim foi uma bateção de cabeça total. Super importante isso que você fez, Vera, de separar as coisas aí. Isso não tem nada a ver com urna eletrônica, é um aplicativo que foi especialmente criado. Aliás, hoje cedo a gente estava conversando aqui no Jornal da CBN com o Pedro Doria, e ele estava falando, de por que criar um aplicativo para isso, quando já existem alternativas tecnológicas para fazer uma votação como essa, alternativas tecnológicas que já foram testadas, que já foram aprovadas e que diminuiriam muito a chance de haver algum erro. A possibilidade de usar alguma ferramenta diversa desse aplicativo, então tá aí também, ela também existe. Tem que ver a disposição política, Cássia, porque veja bem, antes mesmo do mico de ontem, já tinha uma grande desconfiança sobre esse aplicativo. A equipe do João Dória queria que fosse feita uma votação usando urnas eletrônicas do TSE, que o TSE cedesse, ou mesmo que o partido alugasse algumas urnas, justamente porque já é um mecanismo testado. Alegaram que o custo seria muito alto, inclusive para levar essas urnas no Brasil todo, que precisaria ser algo remoto. Aí vem isso que o Pedro falou com vocês. Tem outras possibilidades de aplicativos já testadas, ou mesmo mecanismos já testados. O que se tem ali nos bastidores, tamanho é o clima de desconfiança, é uma impressão de que foi feito para dar errado, sabe? Porque tem uma ala do partido que, na verdade, não gostaria que fossem realizadas prévias. Gostaria que o partido, no limite, nem tivesse candidato. E que, se fossem realizadas prévias, só valessem para o caso do governador Eduardo Leite ganhar. É uma ala que não quer ir com João Dória e que está ali
muito enfronhada na direção partidária. O grupo do Aécio Neves tem maior ascendência sobre a cúpula do partido hoje do que o grupo do Dória. Então, uma desconfiança de que talvez todo esse bug, esse pane que houve, não seja algo tão fortuito e algo tão, assim, inesperado. Vamos esperar qual é o diagnóstico das empresas, porque, enfim, imagino que 4 empresas não iriam querer se meter numa lambança como essas, que prejudica a marca delas por questões políticas. Então, elas vão dar alguma satisfação e o partido vai precisar também sair desse nó em que se meteu, realizar essas prévias. Tinham falado em deixar para fevereiro, não tem o menor propósito começar um negócio em novembro e deixar para fevereiro a conclusão. Até porque tem uma grande possibilidade de um grupo grande deixar o partido e aí fica muito em cima da hora para essas pessoas definirem o seu destino partidário. Sim. Então, em mais alguns minutos a gente deverá ter alguma luz, Cássia, se espera. E se você souber de qualquer coisa antes do anúncio oficial, conta aqui pra gente, Vera. Agora, só um registro. Houve, em parte, utilização de urnas eletrônicas do TSE, mas isso foi só lá em Brasília, para votação presencial. E detalhe, hein, para deixar claro que não teria um problema com urna eletrônica. Nessa modalidade, a votação funcionou, o problema foi só no aplicativo, né? Exato, em Brasília votavam os mandatários, né? Governadores, prefeitos, deputados, senadores. O problema era, e eles sempre alegaram isso, levar, por exemplo, de barco para regiões remotas do Amazonas, estado de um dos candidatos, o Arthur Virgílio. Isso era um exemplo aí extremo de como só a urna eletrônica não iria funcionar, mas naquele bunker montado lá no Centro de Convenções Ulisses Guimarães foram usadas as urnas eletrônicas e elas funcionaram bastante bem. Então não tem nada a ver essa trollagem que o presidente Bolsonaro quis fazer. Ele está, na verdade, reciclando a sua pauta anti-voto eletrônico. Obrigada, Vera. Até a próxima. Até a próxima, Cássia. Ótimo jornal para você. Valeu.